Eduardo Santini era o tipo de homem que se orgulhava do controle absoluto sobre sua vida. Vindo de uma família rica, ele crescerá com a ideia de que sucesso significava poder, e poder significava estar acima de todos. Cada decisão, cada contrato e cada vitória nos negócios eram mais do que números. Eram comprovações de sua superioridade. Contudo, por trás das roupas de grife das mansões, havia um vazio que ele nunca admitira para ninguém, nem mesmo para si. O cotidiano de Eduardo era cercado por pessoas interessadas em seu dinheiro ou em sua influência. Ele sabia disso e aceitava, afinal, ele próprio também as via apenas como peças em seu tabuleiro. Nunca havia se permitido sentir uma conexão verdadeira com alguém, e, por isso, achava-se imune à dor e às fraquezas emocionais. Sua vida era uma linha reta, previsível e segura. Até que Clara apareceu em seu caminho. Clara era uma jovem simples, trabalhadora, que havia conhecido desde cedo a realidade de uma vida dura. Nascida em um bairro modesto, ela trabalhava como camareira em um dos hotéis de luxo da cadeia de Eduardo. Sua família não tinha recursos, e, muitas vezes, ela era a única responsável por trazer comida para casa. Apesar das dificuldades, Clara não perderá sua esperança. Tinha uma fé inabalável de que as coisas, de alguma forma, se ajeitariam, e vivia com um sorriso nos lábios que contradizia a dureza de sua rotina. O primeiro encontro entre Eduardo e Clara foi casual. Ele estava visitando um de seus hotéis para uma reunião de negócios, quando, por acidente, esbarrou em Clara no corredor. Ela estava distraída com uma pilha de toalhas que carregava, e ele, com seu celular em mãos, nem percebeu sua aproximação. O choque físico o surpreendeu, e Eduardo, pela primeira vez em muito tempo, ficou sem palavras. Clara, com um pedido de desculpas tímido, tentou continuar seu caminho, mas algo naquela mulher simples o deixou intrigado. Nos dias seguintes, Eduardo não conseguia tirar a imagem de Clara da mente. Era inexplicável para ele, que sempre via as pessoas como funções, funcionários, clientes, parceiros de negócios, sentir algo tão diferente. Clara, com sua presença modesta, representava algo que ele não conseguia identificar, e isso o incomodava. Decidido a entender essa nova sensação, ele começou a fazer mais visitas ao hotel, disfarçando sua curiosidade por trás de tarefas administrativas. Cada encontro acidental com Clara era uma nova tentativa de entender o que o atraía nela. Clara, por sua vez, não sabia muito sobre Eduardo, além do fato de que ele era o dono da rede de hotéis. Sabia que ele era um homem poderoso, distante de sua realidade, mas notava a curiosidade crescente dele em suas interações. Apesar de sua simplicidade, Clara era inteligente o suficiente para perceber que Eduardo não era como os outros homens que ela conhecia. Ao mesmo tempo, ela não queria se iludir. Sabia que seu mundo e o dele eram incomparáveis. Com o passar do tempo, Eduardo e Clara começaram a ter mais conversas, sempre curtas e formais, mas cada vez mais pessoais. Eduardo descobriu que Clara era diferente de todas as mulheres que conhecera. Ela não estava interessada em seu dinheiro, nem em seu status. Clara parecia genuinamente interessada em quem ele era por trás da fachada de empresário. Isso o desarmava e o fazia sentir vulnerável, algo que ele não sabia como lidar. Sua crescente afeição por Clara o fazia questionar pela primeira vez o que realmente importava em sua vida. Certa noite, após uma das conversas, Eduardo decidiu convidar Clara para jantar. Ela hesitou, sabendo que isso poderia complicar ainda mais sua já complicada vida. Eduardo parecia diferente, menos impenetrável, mais humano. Clara, que sempre buscará ver o melhor nas pessoas, aceitou, curiosa para ver até onde essa relação poderia ir. O jantar foi simples, mas cheio de tensão. Eduardo, pela primeira vez, se abriu sobre seu passado, sobre a pressão de ser o herdeiro de uma fortuna e o peso de nunca poder falhar. Clara ouviu com atenção, oferecendo a ele um consolo silencioso e sem julgamentos. Eduardo, que sempre mantivera uma armadura intransponível, começou a perceber que, com Clara, ele podia ser ele mesmo. E, naquela noite, algo mudou entre eles. O que começou como uma relação de curiosidade e atração logo se transformou em algo mais profundo. Eduardo se viu envolvido em uma paixão inesperada por Clara, que, apesar de sua simplicidade, o atraía de formas que ele nunca experimentara antes. Ele, que sempre teve controle sobre tudo, agora estava à mercê de sentimentos que não conseguia dominar. Para Clara, a conexão com Eduardo era igualmente confusa. Ela sabia que eles pertenciam a mundos diferentes, mas, ao mesmo tempo, não conseguia negar o que sentia por ele. A noite terminou com um beijo que selou o destino dos dois. Mas, ao contrário do que Clara imaginava, o caminho que seguiria a partir dali seria cheio de desafios. O mundo de Eduardo era complexo.
e as consequências de seu envolvimento com ele logo apareceriam de formas que ela jamais imaginou. As semanas que seguiram o primeiro jantar entre Eduardo e Clara foram intensas. Eduardo, sem saber como lidar com seus novos sentimentos, mergulhava cada vez mais fundo na relação. Clara, por sua vez, lutava com a ideia de estar se envolvendo com um homem de um mundo tão distante do seu. Porém, o que ambos não podiam negar era a conexão que os atraía de forma incontrolável. Eduardo começou a visitá-la mais frequentemente, disfarçando seus encontros como trabalho, mas Clara sabia que ele não estava ali apenas pelos negócios. Até que, um dia, Clara começou a notar algo diferente em si mesma. O mal-estar matinal, a constante fadiga, as emoções intensificadas. Ela sabia que algo estava errado, ou talvez, certo. O choque da descoberta veio quando, após um teste de farmácia, Clara percebeu que estava grávida. O chão pareceu se abrir sob seus pés. A notícia, embora inesperada, trouxe um misto de emoções. De um lado, a alegria de uma nova vida que crescia dentro dela. De outro, o medo do que Eduardo pensaria. A cada dia, Clara se perguntava como contar a Eduardo. Sabia que ele não esperava isso, que sua vida estava organizada de forma calculada, e que um filho, ainda mais com alguém como ela, poderia desestabilizar tudo. No entanto, Clara não podia esconder a verdade. Com coragem, marcou um encontro com Eduardo em um restaurante discreto. Seu coração batia forte, mas ela sabia que precisava ser honesta. Quando finalmente revelara a ele que estava grávida, o silêncio que seguiu foi devastador. Eduardo, em choque, recuou emocionalmente. Clara esperava qualquer reação, menos a frieza que viu em seus olhos. Para ele, essa gravidez era um problema, algo que poderia manchar sua imagem, sua carreira e sua vida perfeitamente organizada. As palavras que saíram de sua boca foram cruéis e calculadas. Ele sugeriu que Clara resolvesse a situação, como se a vida que ela carregava dentro de si fosse apenas mais um obstáculo a ser removido. Clara, ferida pela rejeição, tentou argumentar. Disse que não esperava nada dele, que não buscava dinheiro ou status, mas apenas queria que ele reconhecesse a vida que eles criaram juntos. Mas Eduardo estava impenetrável. O orgulho e o medo de perder sua reputação falavam mais alto do que qualquer afeto que pudesse ter por Clara. Em seu mundo, não havia espaço para escândalos ou para complicações emocionais. Ele precisava manter tudo sob controle. As palavras de Eduardo caíram como uma sentença sobre Clara. Seu coração estava despedaçado. Aquela não era a primeira vez que a vida testava, mas talvez fosse a mais dolorosa. O homem por quem nutria sentimentos, e que acreditava ser capaz de mudar, mostrava-se mais frio e calculista do que ela jamais imaginara. Sem mais palavras, Clara se levantou e saiu do restaurante. As lágrimas começaram a escorrer assim que ela atravessou a porta, mas uma força interna a impedia de se entregar completamente ao desespero. Nos dias que se seguiram, Clara decidiu que enfrentaria essa jornada sozinha. Ela pediu demissão do hotel, mudou-se para um bairro mais distante e começou a fazer planos para sustentar seu filho. Cada dia era uma luta. O julgamento da sociedade pesava sobre ela. Ser uma mãe solteira em uma comunidade tradicional a tornava alvo de olhares de reprovação e fofocas. Mas, apesar de tudo, Clara sabia que estava fazendo a coisa certa. Seu filho seria amado, mesmo sem o pai ao seu lado. Enquanto isso, Eduardo afundava em seus negócios, tentando esquecer Clara e a gravidez que ele decidirá ignorar. Ele voltou à sua vida de compromissos, festas de luxo e reuniões milionárias, como se nada tivesse acontecido. Mas, no fundo, uma inquietação começava a crescer. Clara e o filho que ele rejeitara se tornaram sombras em sua mente, algo que ele tentava reprimir, mas que insistia em retornar nos momentos mais inesperados. Os meses passaram, e Clara enfrentou a gravidez com dignidade e força. O apoio que faltava de Eduardo foi compensado por sua determinação e pelo amor que já sentia pelo bebê. Quando Lucas nasceu, Clara soube que todo sofrimento valerá a pena. Ele era perfeito, com os olhos brilhantes e curiosos que refletiam tanto dela quanto de Eduardo. Naquele momento, Clara decidiu que faria de tudo para garantir que seu filho nunca sentisse a rejeição que ela enfrentará. Eduardo, por outro lado, começava a sentir o peso de suas escolhas. Apesar de todas as suas tentativas de seguir em frente, ele não conseguia mais ignorar o vazio que se instalara dentro de si. O sucesso nos negócios não trazia mais a mesma satisfação. E, de repente, o império que ele havia construído parecia menos importante do que a vida que ele havia deixado escapar. Foi então que o destino os uniu novamente de forma inesperada. 5 anos. Haviam-se passado desde que Clara deu à luz Lucas. Durante esse tempo, ela reconstruiu sua vida. A padaria que abrirá
fruto de seu trabalho incansável e de um pequeno empréstimo, havia prosperado. Clara, sempre cercada de sorrisos, tornará-se conhecida por sua dedicação e carisma, conquistando a confiança e o respeito de todos no bairro. Lucas, agora com 5 anos, era um menino cheio de vida, com a curiosidade própria da infância. A cada riso, a cada passo, ele era o reflexo de tudo que Clara havia sacrificado, e ao mesmo tempo, a razão de sua felicidade. Mas, por mais que Clara tenha encontrado um novo rumo, o fantasma de Eduardo nunca deixará de assombrá-la. Ele era parte de Lucas que ela não podia apagar, apesar de todas as mágoas. A cada dia, Lucas crescia mais parecido com o pai, não só fisicamente, mas também na maneira inteligente e observadora com que analisava o mundo. Clara sempre se perguntava se algum dia Eduardo reapareceria, mas nunca teve coragem de dizer a Lucas quem era seu pai. Para ela, o mais importante era que seu filho crescesse rodeado de amor, e o que havia ficado para trás não deveria ofuscar o futuro. Eduardo, por outro lado, passará os últimos 5 anos tentando reprimir suas escolhas. Mergulhado em seus negócios, ele conseguirá expandir sua fortuna, mas nada disso preenchia. As festas luxuosas e as viagens internacionais que antes traziam satisfação agora o deixavam entorpecido. Em suas caminhadas solitárias pela cidade, ele se via refletindo sobre Clara e o filho que ele jamais conhecera. O que teria acontecido com ela? Como estava a criança? Foi em uma tarde comum, durante uma dessas caminhadas, que Eduardo, sem esperar, viu a resposta para suas dúvidas. No parque da cidade, cercado de crianças, estava Lucas, jogando bola com outras crianças. Eduardo parou, sentindo o coração acelerar. Mesmo sem nunca ter visto o garoto, soube imediatamente quem ele era. Os traços, o sorriso, era inegável. Lucas era seu filho. Por um momento, Eduardo ficou paralisado, observando a alegria inocente do menino. O sentimento de arrependimento, que há muito ele tentava suprimir, o atingiu com força. Lucas não tinha ideia de que estava sendo observado por seu pai. Ele corria pelo gramado, rindo e gritando, sem se preocupar com o mundo ao redor. Eduardo, por outro lado, lutava para entender o que sentia. Ele, que sempre foi tão seguro de suas escolhas, agora se via questionando cada uma delas. Como ele poderia ter abandonado uma criança tão cheia de vida? As perguntas o sufocavam. Seu orgulho, que antes justificava suas ações, agora parecia ridículo e vazio. Eduardo não teve coragem de se aproximar naquele momento. Ele observou a distância até que Clara chegou para buscar Lucas. O reencontro visual entre eles foi uma mistura de choque e silêncio. Clara ouviu, e o tempo pareceu parar. Os olhos dela, que antes demonstravam uma força inquebrável, agora exibiam uma mistura de surpresa e dor. Eduardo não sabia o que fazer. O peso de suas escolhas estava estampado no rosto de Clara. Ela não disse uma palavra. Apenas pegou Lucas pela mão e saiu, sem olhar para trás. O encontro casual havia quebrado o silêncio que Eduardo mantinha em sua vida. Ele sabia que não poderia mais ignorar o que tinha acontecido. Durante dias, Eduardo ficou em conflito interno. Ele sabia que precisava fazer algo, mas, ao mesmo tempo, o medo da rejeição o consumia. Sua vida sempre fora baseada no controle, e agora, pela primeira vez, ele estava à mercê de algo que não poderia manipular com dinheiro ou poder. Clara, por sua vez, estava determinada a continuar com sua vida. Ela sempre soubera que o reencontro com Eduardo poderia acontecer, mas agora, com Lucas mais velho e ciente das coisas ao seu redor, as circunstâncias eram diferentes. Ela não queria que o retorno de Eduardo causasse instabilidade na vida de seu filho, e muito menos queria que ele machucasse Lucas da mesma forma que a machucara no passado. Foi apenas uma semana após aquele primeiro encontro que Eduardo tomou a decisão que mudaria o curso de suas vidas. Ele sabia que não poderia mais fugir do que sentia. Sabia que o vazio dentro dele só seria preenchido se ele tomasse responsabilidade por suas ações. Eduardo procurou por Clara, desta vez determinado a falar com ela, não como o homem que ele costumava ser, mas como alguém que estava disposto a mudar. Eduardo tomou coragem, e após dias de indecisão, decidiu procurar Clara. Não sabia exatamente o que diria ou como ela reagiria, mas a dor de permanecer em silêncio era maior do que o medo de ser rejeitado. Naquela manhã, ele caminhou até a padaria que ela administrava. Clara, como sempre, estava no balcão, servindo os clientes com um sorriso gentil, enquanto Lucas brincava em uma mesa no canto. Eduardo respirou fundo antes de entrar, sentindo o peso de suas escolhas nas costas. Vê-lo, Clara parou, seu sorriso desaparecendo. Havia uma tensão no ar. Ela não precisava perguntar por que Eduardo estava ali. Ela sabia. O silêncio entre os dois era quase ensurdecedor.
mas Eduardo, quebrando o gelo, aproximou-se do balcão. Clara, eu preciso falar com você, ele disse, sua voz carregada de arrependimento. Clara não respondeu imediatamente. Olhou para Lucas, que ainda estava distraído, e fez um sinal para uma das funcionárias assumir o balcão. Eles saíram para a calçada em frente à padaria. O dia estava ensolarado, mas a atmosfera entre eles era pesada. Eduardo não sabia por onde começar. Ele nunca fora um homem de se desculpar. As palavras pareciam grudar em sua garganta. Eu cometi um erro, ele disse finalmente, com a voz baixa. Clara cruzou os braços, mantendo uma postura firme. Um erro, ela repetiu, com um tom que misturava ironia e dor. Você abandonou o próprio filho, Eduardo. Isso não é um erro. Isso é uma escolha. Eduardo sabia que merecia aquelas palavras. Ele sabia que não havia como se esquivar da responsabilidade. Eu sei que fui egoísta, ele admitiu, seus olhos buscando os dela. Eu pensei que estava fazendo o que era melhor para mim, para minha imagem, para minha vida. Mas agora eu vejo que não existe vida sem ele, sem vocês. Clara balançou a cabeça, desacreditada. Você acha que pode simplesmente aparecer aqui, pedir desculpas e esperar que tudo fique bem? 5 anos se passaram, Eduardo. 5 anos que você não esteve presente. O silêncio caiu novamente. Eduardo olhou para o chão, absorvendo o peso das palavras de Clara. Ele sabia que não seria fácil, mas a realidade de quão profunda era a ferida o atingia com força. Eu não estou aqui esperando que você me perdoe de imediato, ele disse suavemente. Mas eu quero tentar fazer parte da vida de Lucas, tentar consertar o que eu quebrei. Clara suspirou, sua frustração evidente. Você acha que ele simplesmente vai aceitar você assim? Do nada? Ele não sabe quem você é, e eu não sei se ele deve saber. Eduardo sentiu um nó na garganta. Aquela era a realidade que ele evitara por tanto tempo. Ele havia perdido momentos cruciais na vida de Lucas e sabia que não poderia recuperá-los. Mas algo dentro dele não permitia que ele desistisse. Eu sei que não posso mudar o passado, mas quero ter a chance de ser alguém melhor no futuro, para ele. Eu estou disposto a fazer o que for preciso. Clara permaneceu em silêncio por um longo momento. Sua mente era um turbilhão de emoções conflitantes. Havia mágoa, raiva, mas também uma pequena parte dela que queria acreditar que Eduardo poderia estar falando a verdade. Eu não posso garantir nada, Eduardo, ela disse finalmente. Mas eu não vou impedir você de tentar, pelo bem de Lucas. Aquelas palavras, embora cautelosas, deram a Eduardo um pequeno fio de esperança. Nos dias que se seguiram, Eduardo começou a fazer pequenas tentativas de se reaproximar de Lucas, sob o olhar atento de Clara. Ele sabia que não poderia apressar o processo. Sua primeira interação com Lucas foi hesitante. O menino, sem saber quem era aquele homem, o tratava com a curiosidade inocente de uma criança. Eduardo, por sua vez, não sabia exatamente como agir. Para ele, era a primeira vez que realmente se permitia sentir algo tão puro e desinteressado. Eduardo começou a passar mais tempo com Lucas, sempre de maneira casual. Ele o levava ao parque, onde brincavam e conversavam sobre assuntos triviais. Lucas, aos poucos, começou a se apegar a ele, ainda sem saber da verdade. Para Eduardo, cada momento com o menino era uma revelação. Ele começava a ver o mundo de uma forma completamente diferente. O dinheiro, as negociações, as aparências, tudo isso perdia importância diante da inocência e do carinho de seu filho. Clara observava de longe, com uma mistura de desconfiança e esperança. Ela via que Eduardo estava realmente tentando, mas o medo de que ele pudesse desaparecer novamente ainda assombrava seu coração. Ela sabia que não poderia permitir que Lucas passasse pela mesma dor que ela enfrentará. Por isso, mesmo dando uma chance a Eduardo, mantinha uma distância emocional, pronta para protegê-lo se fosse necessário. Eduardo sabia que o caminho seria longo. Cada sorriso de Lucas, cada pequeno progresso era uma vitória, mas ele também entendia que seu verdadeiro desafio ainda estava por vir: contar a verdade a Lucas. Ele precisava se preparar para o momento em que teria que revelar que era seu pai, e estava determinado a fazer isso da maneira mais correta possível, com o apoio de Clara, se ela permitisse. O momento que Eduardo tanto temia chegou mais cedo do que ele esperava. Lucas, curioso como sempre, começava a fazer perguntas sobre quem era aquele homem que aparecerá em sua vida tão de repente. Ele perguntava por que Eduardo levava para passear e por que sua mãe parecia sempre tensa quando ele estava por perto. Clara sabia que não poderia mais evitar a verdade, e Eduardo também sabia que, mais cedo ou mais tarde, teriam que encarar a realidade. Uma noite, depois de colocar Lucas para dormir,
Clara e Eduardo sentaram-se à mesa da cozinha. A tensão entre os dois era palpável. Ele está começando a perguntar sobre você, disse Clara, sua voz baixa e cansada. E eu não vou mentir para ele. Eduardo assentiu, sabendo que esse momento seria inevitável, mas ainda assim, o peso da situação o deixou apreensivo. Eu também não quero mentir para ele, respondeu Eduardo. Eu quero que ele saiba a verdade, mas eu não quero que isso machuque. Clara suspirou. A verdade sempre machuca, Eduardo. Mas a mentira machuca mais. Eu tentei proteger Lucas de você, do que você fez, mas talvez seja hora de encarar isso de frente. Ele tem o direito de saber quem você é. As palavras de Clara atingiram Eduardo como um golpe. Ele sabia que a verdade não seria fácil, mas também sabia que, para conquistar o respeito e o amor de Lucas, ele precisaria ser honesto, não importa o quão doloroso fosse. Na manhã seguinte, Clara e Eduardo decidiram que aquele seria o dia. Clara preparou o café da manhã como sempre, tentando manter a normalidade na rotina de Lucas. Quando o menino terminou de comer, Clara pediu que ele se sentasse no sofá com ela e Eduardo. O olhar curioso de Lucas indicava que ele sabia que algo importante estava prestes a ser revelado. Eduardo estava nervoso, seu coração batendo mais rápido do que em qualquer negociação de negócios que já enfrentará. Clara começou com um tom suave, mas firme. Lucas, tem algo que precisamos contar para você. O menino, com os olhos atentos, ouvia sem interromper. Você sabe que o Eduardo tem passado bastante tempo com a gente nos últimos meses, não é? Lucas assentiu. E eu sei que você deve estar se perguntando por que ele está aqui. E a verdade é que o Eduardo não é só um amigo. Ele é o seu pai. As palavras pairaram no ar por um momento, e Eduardo prendeu a respiração, esperando a reação de Lucas. O menino olhou de um para o outro, tentando processar o que havia sido dito. Meu pai? Perguntou Lucas, confuso. Mas, por que você não estava aqui antes? Eduardo sentiu o peso da pergunta como uma faca em seu coração. Essa era a pergunta que ele temia desde o início, e sabia que não havia uma resposta fácil ou justa que pudesse consertar a ausência de tantos anos. Lucas, eu fiz um grande erro. Eduardo começou, a voz embargada. Eu estava com medo, e acabei me afastando. E? Não deveria ter feito isso. Eu deveria ter estado com você desde o início. E? Eu sei que não posso mudar o passado, mas eu quero estar presente agora, se você me der essa chance. Lucas olhou para Clara, buscando alguma confirmação. Clara, com o coração apertado, apenas assentiu, encorajando o filho a expressar o que sentia. O silêncio que se seguiu foi insuportável para Eduardo. Ele queria que Lucas dissesse algo, qualquer coisa. Mas o garoto permaneceu calado por um longo momento, absorvendo tudo o que havia sido revelado. Finalmente, ele olhou para Eduardo e, com uma simplicidade desarmante, perguntou: Você vai ficar aqui agora? Eduardo sentiu um nó na garganta, mas respondeu com toda a sinceridade que tinha: Se você quiser, eu vou ficar. Vou fazer o meu melhor para ser o pai que você merece. Lucas, ainda confuso, assentiu lentamente. Tá bom, ele disse com um meio sorriso. Era uma aceitação tímida, mas Eduardo sabia que, para Lucas, aquilo significava muito. Ele sabia que o caminho seria longo, que reconquistar a confiança de seu filho levaria tempo, mas aquela pequena resposta já era mais do que ele esperava. Clara, ao lado, observava tudo com olhos marejados. Ela sabia que não seria fácil para Lucas, nem para Eduardo, mas aquele era o primeiro passo para uma nova fase em suas vidas. Nos dias que se seguiram, Eduardo continuou se aproximando de Lucas, mas agora como pai, e não apenas como um amigo. As brincadeiras no parque tinham um novo significado, e as conversas, embora ainda triviais, eram carregadas de uma conexão mais profunda. Lucas começou a fazer perguntas sobre o passado, sobre como era sua vida antes de conhecê-lo, e Eduardo, com paciência, respondia a cada uma delas com a honestidade que havia faltado antes. Clara observava tudo com cautela. Embora estivesse feliz com o progresso de Eduardo e Lucas, ela ainda mantinha uma certa distância emocional. O medo de que Eduardo pudesse falhar de novo a impedia de se entregar totalmente à ideia de uma reconciliação completa. Mas, ao ver a relação entre pai e filho florescer, Clara começava a permitir que uma centelha de esperança surgisse. Talvez, só talvez, Eduardo realmente estivesse mudado. Mas, como Clara sabia muito bem, o caminho da redenção não era linear, e novos desafios estavam prestes a surgir. O progresso entre Eduardo e Lucas parecia estável, mas Clara ainda sentia uma desconfiança latente. Embora Lucas estivesse aceitando a presença do pai de maneira suave, Clara sabia
que as feridas deixadas por Eduardo não desapareceriam tão facilmente. Ela também sabia que a vida tinha uma forma de testar mesmo as relações mais recentes, e esses testes não tardariam a chegar. Apesar disso, Clara tentava se permitir algum otimismo. O homem que Eduardo se tornará parecia mais responsável, mais consciente de suas falhas, mas ela não podia ignorar o medo de que, ao primeiro sinal de dificuldade, ele pudesse recuar. Eduardo, por outro lado, estava determinado a manter-se presente, independentemente dos desafios que surgissem. No entanto, suas decisões passadas começaram a cobrar um preço. A empresa que ele havia deixado em segundo plano durante sua busca pela reconexão com Clara e Lucas enfrentava problemas sérios. Investimentos mal geridos e negócios arriscados que Eduardo havia negligenciado estavam desmoronando. Agora, Eduardo precisava equilibrar sua vida familiar emergente com a crise que ameaçava seu império. O primeiro golpe veio quando um dos principais investidores da empresa decidiu retirar seu apoio. Isso levou a uma série de reações em cadeia, e a estabilidade que Eduardo tanto valorizava nos negócios começou a ruir. Ele passava noites em claro, tentando encontrar soluções. O estresse da situação começou a afetá-lo visivelmente, e Clara, mesmo sem querer se envolver novamente nos detalhes da vida empresarial dele, percebeu a tensão crescente. Em uma noite, após perceber a preocupação no rosto de Eduardo, Clara decidiu confrontá-lo. "Você está me escondendo alguma coisa?" ela perguntou, enquanto ele suspirava, olhando para os papéis na mesa da sala. Parte dele queria protegê-la dessa realidade, mas sabia que, se quisesse continuar o caminho da reconciliação, a transparência seria fundamental. "As coisas estão ruins na empresa", ele admitiu. "Negócios mal feitos no passado estão voltando para me assombrar. Eu pensei que poderia resolver tudo sozinho, mas agora estou vendo que talvez eu não consiga." Clara ficou em silêncio, processando a informação. Ela sabia que a ambição de Eduardo sempre fora uma força impulsionadora em sua vida, mas também o destruiu emocionalmente antes. "E o que você vai fazer?" perguntou, a voz sem julgamento, mas cheia de curiosidade genuína. Eduardo balançou a cabeça. "Estou tentando segurar as pontas, mas pode ser que eu tenha que vender parte da empresa, ou até fechar algumas operações. Vai ser um baque enorme. Eu vou perder muita coisa." Clara observou por um momento. "E você acha que vai aguentar isso?" ela perguntou, direta. Eduardo suspirou. "Não sei. Tudo pelo que trabalhei a vida toda pode desmoronar. Mas, honestamente, estou mais preocupado com Lucas. Eu não quero que isso afete ele, ou você. Já cometi erros demais por focar no que não importa. Não quero repetir isso." As palavras de Eduardo eram sinceras, e Clara pôde sentir que ele estava, de fato, em um momento crítico, onde precisaria tomar decisões que impactariam o futuro deles. Apesar de sua relutância inicial em se envolver, Clara decidiu apoiar Eduardo de maneira prática. Não que ela pudesse resolver seus problemas empresariais, mas ofereceu uma visão diferente, mais calma e ponderada. "Eduardo, você sempre acreditou que o sucesso era tudo. Mas o que você vai perder não é tudo o que importa. Eu sei que vai ser difícil, mas se você aprender a lidar com essas perdas, pode sair disso mais forte, não só como empresário, mas como pessoa." As palavras de Clara soaram com uma clareza que Eduardo não esperava. Ele percebeu que talvez essa crise fosse mais do que uma ameaça. Talvez fosse também uma oportunidade para se reinventar, para se livrar de velhos padrões que o mantinham preso a uma vida vazia. A conversa com Clara foi um ponto de inflexão, e, aos poucos, Eduardo começou a aceitar que o sucesso material não era o único caminho para a felicidade. No entanto, a realidade financeira não esperava. Logo, as notícias começaram a circular pela mídia sobre a crise na empresa de Eduardo, e as fofocas se espalharam rapidamente. Pessoas que antes o bajulavam começaram a se afastar. Os convites para eventos exclusivos diminuíram, e ele começou a perceber quem realmente estava ao seu lado. O mais difícil foi enfrentar a vergonha de saber que a reputação pela qual havia trabalhado tanto estava desmoronando diante de seus olhos. Lucas, alheio à turbulência financeira, começou a notar a mudança no comportamento de Eduardo. O pai que antes o levava ao parque com frequência agora estava mais ausente, mais preocupado. O garoto, intuitivo, sentia que algo estava errado, mas não sabia como lidar com aquilo. Em uma manhã, enquanto Clara preparava o café da manhã, Lucas se aproximou com uma pergunta que a pegou de surpresa. "Mamãe, o papai vai embora de novo?" Clara sentiu o estômago revirar. A insegurança de Lucas era um reflexo do trauma que a ausência de Eduardo havia causado. Ela se ajoelhou ao lado do filho, e com uma voz firme, mas suave, disse: "Lucas, o papai está passando por um momento difícil,
mas ele não vai te deixar. Ele te ama e está aqui para ficar. As palavras eram sinceras, mas, ao dizê-las, Clara percebeu que também estava testando a si mesma. Ela queria acreditar nelas tanto quanto Lucas. Enquanto os problemas financeiros se intensificavam, Eduardo também lutava contra a tentação de voltar ao seu antigo estilo de vida, onde o trabalho era a única prioridade. Mas agora ele tinha algo mais a perder. Ele tinha Clara e Lucas. Apesar de tudo, a pequena família começava a representar para Eduardo o verdadeiro significado de sucesso e realização. Não era fácil equilibrar sua crise pessoal com as demandas emocionais de sua família, mas ele sabia que precisava ser forte por eles. Mas, mesmo com toda a força que reunia, Eduardo sabia que o verdadeiro teste de sua transformação ainda estava por vir. Os problemas de Eduardo chegaram ao ápice quando ele recebeu a notícia de que seria obrigado a vender a maior parte de sua empresa para cobrir as dívidas. O império que ele havia construído ao longo dos anos estava prestes a desmoronar, e a única coisa que restaria seria uma fração do que já foi. Durante uma reunião com seus conselheiros, Eduardo teve que tomar a decisão mais difícil de sua vida: aceitar a venda e perder o controle de seu negócio ou enfrentar a falência completa. Com o peso da decisão em seus ombros, Eduardo dirigiu de volta para casa em silêncio, pensando em todas as vezes que ele colocou o trabalho acima de tudo. Acima de Clara, acima de Lucas, acima de qualquer forma de felicidade que não fosse medível em cifras. Agora, o preço de suas escolhas estava diante dele, e ele sabia que nada poderia ser feito para voltar atrás. Ao chegar em casa, encontrou Clara sentada à mesa da cozinha, esperando por ele. E então, perguntou Clara, em um tom calmo, mas preocupado. Eduardo, exausto, se sentou à sua frente e balançou a cabeça. "Eu vou perder a empresa", ele disse, a voz baixa. "É a única forma de sair disso sem perder tudo. Mas, mesmo assim, vai ser um golpe gigantesco. Eu não sei se posso me recuperar disso." Clara o olhou em silêncio por um momento, absorvendo a gravidade da situação. Finalmente, ela colocou sua mão sobre a dele e, com uma voz firme, respondeu: "O que você está perdendo agora nunca foi realmente o que importava. O que você tem aqui, comigo e com Lucas, é o que você realmente construiu. E isso não vai desaparecer." As palavras de Clara ecoaram na mente de Eduardo por muito tempo depois daquela conversa. Ele sabia que ela estava certa, mas a dor da perda ainda era profunda. Pela primeira vez em sua vida, ele não era mais o homem poderoso e influente que comandava todos ao seu redor. E, pela primeira vez, isso não parecia importar tanto. Com a venda finalizada, Eduardo começou a passar mais tempo com Lucas e Clara. Sem a pressão constante dos negócios, ele finalmente pôde se dedicar totalmente àquilo que realmente importava. Ele e Lucas começaram a construir uma relação verdadeira, baseada no tempo e no afeto, algo que Eduardo nunca imaginou ser tão valioso. Cada momento com o filho era uma lição, um lembrete de que ele estava vivendo uma segunda chance, algo que nem todos recebem na vida. Pessoas que antes o admiravam agora o olhavam com desdém. Ele havia se tornado um símbolo de fracasso para aqueles que valorizavam apenas o sucesso material. Amigos antigos começaram a se afastar, e convites para eventos luxuosos cessaram. Eduardo, que sempre teve aprovação externa como parte de sua identidade, agora se via sozinho em um mundo que ele mesmo havia ajudado a construir. Clara, por outro lado, continuava sendo sua fortaleza. Ela o apoiava nos momentos em que a dúvida e a insegurança ameaçavam retornar. Em uma noite particularmente difícil, Eduardo admitiu a ela seus medos. "Eu não sei se estou pronto para viver sem aquela vida", ele confessou, os olhos fixos no chão. "Às vezes, sinto como se estivesse perdido, como se tudo que eu fosse estivesse preso àquele mundo." Clara, sempre sensata, respondeu com a mesma tranquilidade que sempre o desconcertava: "Você não está perdido, Eduardo. Você só está se reencontrando. Não é fácil deixar para trás tudo que você achou que importava, mas, se você se permitir, vai descobrir que tem muito mais aqui do que tinha antes." Eduardo ouviu suas palavras e, pela primeira vez, começou a acreditar nelas. Ele não precisava mais correr atrás de uma aprovação vazia. Ele não precisava mais ser aquele homem implacável, obcecado por poder. Mas a verdadeira prova de sua transformação veio em um momento inesperado. Uma tarde, enquanto brincava com Lucas no parque, Eduardo recebeu um telefonema. Era de um antigo parceiro de negócios, oferecendo a ele a oportunidade de voltar ao mercado. A oferta era tentadora. Um novo projeto que poderia restaurar sua antiga posição no mundo empresarial, com grande lucro e visibilidade. Tudo o que ele precisava fazer era aceitar e mergulhar de cabeça. Eduardo sentiu o peso da decisão novamente.
Ele poderia retornar à vida que conhecia tão bem, ao mundo onde ele sempre fora respeitado. Mas, ao olhar para Lucas, correndo pelo parque, e ao lembrar-se de Clara, ele soube que aquela escolha não era mais para ele. Obrigado pela oferta, disse Eduardo ao telefone, mas não estou interessado. Desligou o telefone com uma sensação de leveza que nunca havia experimentado antes. Ele finalmente compreendeu que seu verdadeiro valor não estava nos negócios que comandava, mas na família que construía. Quando Eduardo contou a Clara sobre a oferta e a decisão de recusá-la, ela sorriu com orgulho. Esse é o Eduardo que eu sempre soube que você poderia ser, disse ela, e naquele momento Eduardo soube que estava no caminho certo. Ele havia feito a escolha mais difícil de sua vida, mas também a mais significativa. Ele escolheu sua família. Escolheu ser pai. Escolheu ser alguém melhor. Os dias seguintes foram marcados por tranquilidade. A vida, embora simples, nunca parecerá tão cheia de propósito. Eduardo, Clara e Lucas finalmente haviam se tornado uma verdadeira família, e pela primeira vez em anos, Eduardo sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Agora que Eduardo havia se distanciado do mundo que antes o definia, ele começou a perceber a beleza nas pequenas coisas que antes passavam despercebidas. Pela primeira vez, ele acordava sem a pressão constante de provar algo a si mesmo ou ao mundo. Sua rotina era tranquila, focada em Clara e Lucas, em vez dos negócios e dos contratos milionários. Ele se dedicava a ajudar Clara na padaria, algo que antes seria impensável. O cheiro de pão fresco e café pela manhã era um lembrete diário de que a vida simples que ele agora vivia trazia mais paz do que todos os anos de luxo jamais haviam oferecido. Lucas, por sua vez, florescia com a presença constante do pai. A cada dia, o relacionamento entre eles se fortalecia. As pequenas interações cotidianas, como Eduardo ensinando Lucas a andar de bicicleta ou ajudando com a lição de casa, eram mais valiosas para ambos do que qualquer sucesso financeiro. A presença de Eduardo estava moldando Lucas de forma positiva, dando ao menino a segurança e o amor que ele sempre mereceu. Clara observava a transformação de Eduardo com uma mistura de alívio e admiração. Aquele homem frio e distante, que um dia havia escolhido o poder e a riqueza acima de tudo, agora mostrava-se como um parceiro dedicado e um pai presente. Esse medo, no entanto, começou a se dissipar quando Eduardo tomou uma decisão definitiva. Certo dia, enquanto estavam sentados na mesa do café da manhã, ele olhou para Clara com um olhar sério, mas cheio de convicção. Eu estava pensando, começou ele, em começar algo novo. Algo pequeno, mas que faça sentido para mim, para nós. E o que seria isso? Ela perguntou. Eu estava pensando em abrir uma pequena empresa de consultoria, algo mais local. Eu poderia usar minha experiência, mas de uma maneira que me permitisse ficar perto de casa, perto de vocês. Clara ficou em silêncio por um momento, processando as palavras de Eduardo. Ela sabia o quanto ele tinha sido consumido pelo desejo de poder no passado, mas agora via que a proposta dele era diferente. Era uma tentativa de continuar ativo, mas sem perder o equilíbrio que ele havia aprendido a valorizar. Você acha que pode lidar com isso sem cair nas mesmas armadilhas de antes? Clara perguntou, sempre honesta e direta. Eduardo sorriu. Eu sei que não sou mais o mesmo homem que era antes. Tenho aprendido muito com você e com Lucas. Eu acho que posso fazer isso de um jeito diferente. Um jeito que me permita estar presente, sem perder o que realmente importa. Clara sorriu de volta, reconhecendo a sinceridade em suas palavras. Se for isso que você quer, eu estou com você. E assim, Eduardo começou a dar pequenos passos para construir um novo projeto, desta vez com limites claros e com foco em não deixar que a ambição voltasse a controlá-lo. Ele abriu sua consultoria em uma pequena sala, e, embora os negócios não fossem grandiosos como antes, isso não o incomodava. A satisfação vinha de poder trabalhar em algo que conhecia, mas sem perder a essência do que ele realmente queria para sua vida. Clara, com o tempo, começou a baixar suas próprias defesas. Ela, que sempre manteve uma certa distância emocional para proteger a si mesma e Lucas, agora permitia-se confiar mais em Eduardo. Eles começaram a compartilhar mais momentos como casal, algo que não era possível antes. Clara percebeu que o medo que a assombrava durante tanto tempo finalmente começava a se dissipar. Eduardo estava ali, presente de corpo e alma, e ela começava a acreditar, verdadeiramente, que ele não iria mais embora. O ponto final da transformação de Eduardo veio em um evento simbólico, o aniversário de 7 anos de Lucas. A pequena celebração aconteceu na padaria, com amigos e familiares próximos. Era uma festa modesta, mas cheia de amor. Eduardo preparou um discurso, algo simples, mas carregado de emoção.
Quando se levantou para falar, olhou para Clara e Lucas, sentindo um orgulho e gratidão que nunca imaginou ser possível. Eu nunca fui bom com palavras, começou Eduardo, a voz um pouco trêmula. Passei a maior parte da minha vida acreditando que o sucesso era medido por quanto dinheiro eu tinha ou por quantas pessoas me respeitavam. Mas, nos últimos anos, aprendi que o verdadeiro sucesso é muito diferente. O que realmente importa são as pessoas que estão ao nosso lado, aquelas que escolhem ficar mesmo quando cometemos erros, e as lições que aprendemos com elas. Eduardo fez uma pausa, respirando fundo. Lucas, você é a melhor coisa que já me aconteceu. E, Clara, você me ensinou o que é o amor verdadeiro. Eu cometi muitos erros, mas, hoje, quero que vocês saibam que tudo o que importa para mim está aqui, nesta sala, com vocês. As palavras de Eduardo ecoaram no pequeno espaço, e Clara sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Lucas correu para abraçar o pai, e naquele momento, todos os medos que Clara havia guardado durante anos começaram a desaparecer. A festa continuou com risos e conversas leves, mas, para Eduardo, aquela tarde era um símbolo de tudo o que ele havia alcançado. Ele finalmente entenderá que a riqueza e o poder que uma vez perseguiu nunca poderiam trazer a mesma satisfação que uma vida simples, cercada pelas pessoas que ele amava. Eduardo permanecia dedicado à família e ao novo empreendimento, mas, acima de tudo, ele havia aprendido a equilibrar o que realmente importava. A presença de Lucas e Clara em sua vida era um lembrete constante de que ele havia feito a escolha certa. Enquanto olhava para o horizonte uma noite, Clara, ao seu lado, Eduardo percebeu que, embora o caminho para a redenção tivesse sido longo e cheio de desafios, ele finalmente havia encontrado seu verdadeiro propósito. O homem que ele era agora era diferente, mais completo, e, pela primeira vez em muito tempo, ele estava em paz consigo mesmo e com o futuro que construíra. Com isso, o último capítulo da história foi concluído. A transformação de Eduardo é completa, e ele finalmente encontra a paz que tanto procurava, com Clara e Lucas ao seu lado.